meus amigos, bom dia. Olha, estamos aqui com o Dr. João Neiva, né, toda sexta-feira conversando conosco, e falar inicialmente, Dr. João, sobre esta informação divulgada pelo Ministério da Saúde, a preocupação com a redução da adesão, apesar das campanhas, às vacinas, né? Desde a tríplice viral, por exemplo, teve queda de 15%. A vacina contra a polio teve queda de 17%, né? Em várias faixas etárias também, não só as vacinas voltadas às crianças, mas vamos falar aqui no decorrer sobre o HPV. Mas enfim, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica está alertando, está preocupada com isso. O que pode estar por trás dessa baixa adesão? E pedir para o senhor reforçar a população a importância dessas vacinas, que pela lógica era para estar com adesão maior, né? A população crescendo, o número de vacinas aí também, campanhas crescendo. Isso aqui a gente tomou como surpresa, né? Pelo menos algumas pessoas. Léo, bom dia a todos. O importante talvez seja explicar para a população o que é uma vacina, para que serve a vacina. Tá? A vacina, na verdade, é um estímulo externo que a gente oferece para o corpo produzir anticorpos. E são esses anticorpos que vão agir contra determinadas infecções ou determinados tumores, como é o caso do HPV, determinados agentes causadores de tumores, melhor dizendo assim, como é o HPV. Então, e como a gente estava conversando antes do programa, existem fake news, existem notificações inadequadas, informações erradas, informações que não trazem nenhum tipo de benefício para a população e que são divulgadas. Primeiro, é essencial o uso da vacina para a prevenção de algumas infecções. Poliomielite, que já foi erradicada no Brasil, e infelizmente surgem novos focos, principalmente na região norte. A tríplice viral, que é um tipo de vacina extremamente importante na primeira infância da criança. E aí a gente passa para outras situações, né? A vacina contra o HPV. É necessário que essas vacinas sejam oferecidas para que a população adquira resistência. Agora, interessante que o senhor falou que algumas dessas doenças que voltaram e tal, alertar aqui, é importante alertar que uma doença que nunca mais a gente ouviu falar, considera-se erradicada, o pessoal não deve baixar a guarda, achar que não precisa, porque isso foi na década tal. Sem dúvida. Olha o que aconteceu com a tuberculose, estava erradicada até a década de 80. Com o surgimento de doenças que causavam depressão do sistema imune, como a AIDS, ela voltou e voltou de uma forma muito mais agressiva. A sífilis está assumindo esse comportamento também. Ou a população se conscientiza de que, e agora é chamar a atenção para a responsabilidade da população, que a orientação médica, a informação do Ministério da Saúde tem que ser valorizada, tem que ser respeitada, tem que ser entendida e tem que ser perpetuada. Se informações inadequadas, não seguras ou, como a gente chama, sem nenhum embasamento técnico está sendo divulgado e a população está aceitando isso como verdade, infelizmente ela vai ter que bancar o custo de aceitar essa informação como verídica. E onde é que está o papel do médico nisso? Em orientar, em indicar, em consolidar uma informação que é técnica. Há necessidade de fazer vacinação. Por que a população não está vacinando? Está com medo, está com receio, está desconfiada? Bom, não sei te dizer. É surpreendente como chegamos no nível de tecnologia em saúde, onde são oferecidos artifícios para reduzir a contaminação da população e ainda assim existe uma resistência. Uma resistência. Recentemente, o senhor falou nessas fake news, eu lembro que nós tivemos na questão da Zika, e aí o senhor teve que dar uma entrevista até alertando o pessoal porque surgiu um vídeo de alguém atribuindo a uma vacina e que teria sido um lote vencido ou um lote errado, e alguém falando, né, com a propriedade, como se fosse a pessoa da área da saúde, e isso viralizou de tal forma, ou seja, esse tipo de informação que a gente não sabe de onde vem, como surge, mas que todo mundo repassa, né, acaba contribuindo com efeitos colaterais de vacina. Desculpa te interromper. Efeitos colaterais de vacina são previsíveis, tá? Algumas vacinas dão efeitos colaterais.
reação local, febre. Isso pode acontecer. Raramente desenvolve-se quadros mais agudos e mais graves com vacina. Raramente. Mas isso pode acontecer. Mas geralmente é tempo limitado e é resolvível, facilmente resolvível, tá? É importante que a população saiba disso e, na dúvida, pergunta ao médico, tá? Internet, e a gente sempre discute isso, né? Os meios de comunicação facilitam muita coisa, facilitam demais, mas atrapalham também e trazem informações que não são adequadas, tá? A facilitação de obter informação não pode ser uma coisa banalizada. Tem que ter um foco, tem que ter uma questão racional nisso. E ninguém melhor do que o profissional de sua confiança para oferecer esse tipo de informação. O pessoal não pegar mais talvez o telefone para tentar falar com o médico, doutor, tô sentindo, ele vai logo no Google, né? Chega aqui, é muito comum o pessoal chegar aqui já tem um colega que manda procurar a segunda consulta no Terra, no Yahoo, e não atende o paciente. Imagine. É complicado, porque nós estamos sendo testados o tempo inteiro. Os meus alunos sabem o quanto a gente fala isso na sala, né? Estamos sendo testados a todo momento. E para onde vai a base de ensino que você tem, né? A construção do seu raciocínio clínico? Isso está sendo, às vezes, desmerecido por informações errôneas ou informações simples, facilmente adquiridas. Agora tem tabus ainda, não sei se falar do termo ignorância, se seria pesado aí para HPV, por exemplo. A gente ouviu muita gente dizer, não, minha filha não vai tomar porque ela não tem idade para ter relação sexual. Aí teve gente dizendo, não, mas se tomar vai incentivar, para que essa vacina? A gente trouxe isso no programa, inclusive. A adesão da vacina do HPV não foi uma adesão adequada, foi uma adesão baixa. Por quê? Né? É isso que a gente falou no começo. Vacina é para você oferecer o antígeno, você oferecer a proteína que vai causar a resistência do organismo e, consequentemente, criar a defesa. Aí que está o barato de fazer antes do contato sexual. Hoje, o HPV é extremamente difundida e muitas pessoas não são sintomáticas, não apresentam sintomas. Essas são portadoras assintomáticos e vão transmitir a doença. 90% dos pacientes que adquirem o HPV não desenvolvem a doença. 10% vão desenvolver a doença, 3% vão cronificar, e aí é o risco de desenvolver o câncer de colo de útero. Só que a gente está falando da população feminina. Qual é a população feminina do Brasil para a gente pensar que 3% dessa população pode desenvolver câncer de colo de útero? Agora, ainda o senhor acredita que ainda haja alguma falha ou por parte de municípios, porque recentemente a gente viu que alguns municípios cumpriram metas do Ministério da Saúde, outros não. Ainda falta uma divulgação maior, ou o senhor acha que é suficiente, o erro está mais no povo? Esse outro lado também do acesso à vacina, por exemplo. Não sei te dar essa informação. Se eu falar alguma coisa eu vou estar sendo leviano, tá? Existe um calendário vacinal, esse calendário tem que ser respeitado. Se existe a programação, o Ministério da Saúde fornece. Se não está recebendo, por que não está recebendo? Tá? Então eu acho que isso cabe à população cobrar, cabe à Secretaria de Saúde se responsabilizar, mas eu não sei te dizer aonde que está a falha do não cumprimento dessas regras, dessas normas, dessa programação. Agora, eu queria que o senhor ressaltasse aí, reforçasse, né, a importância, porque talvez muita gente aí lembre, pense na vacina na hora que está com problema. Sim. Aí o médico pergunta, você tomou tua vacina? Não, mas vou tomar hoje. Não adianta. Ele tomou tua vacina? Olha, eu não sei, doutor, vou pegar ali o calendário, mas será que está disponível ainda? É muito comum se encontrar isso aí, esse choque, essa... Léo, não é a minha realidade de trabalho, mas é muito comum o paciente negligenciar a prevenção primária. Isso a gente fala da hipertensão com infarto, da hipertensão com insuficiência cardíaca, da obesidade com AVC, com infarto. Então, sabe-se que existe uma prevenção primária porque não segue. A partir de hoje eu infartei, a partir de hoje eu vou só comer verdura, só ir trabalhar caminhando. Tá,
e o prejuízo que você se causou durante esse tempo todo. Então, gente, quando a gente fala de prevenção primária, é para ser respeitado pensando no risco que vai ser gerado alguns anos depois. E esse risco pode ser irreversível. Tá? Então, na vacina acontece da mesma forma. Calendário vacinal é documento. Você tem que ter disponível. Quando você for avaliar o risco de tétano, esse mês tivemos 3 casos de tétano na cidade. Tá? Cadê o calendário vacinal dessas pessoas? Não sabe. Tomou vacina? Não sabe. Tétano é uma doença muito grave. Então, é um documento. Sabe o CPF, título de eleitor, que você guarda com tanto afinco? Não pode andar sem ele, então não pode ficar sem essas O cartão vacinal também. Tá? Então, olha a importância que é isso. Doutor, para a gente finalizar aqui, eu queria que o senhor falasse sobre a jornada do aparelho digestivo, na Avenida da vai ser organizado nesta sexta e sábado, não é isso? Então, justamente, Léo, hoje, dia 27, inicia-se a jornada e amanhã, dia 28, vai ser o dia todo lá no auditório do Fernando Queiroz. É interessante que a população médica se comprometa com isso, é importante que os alunos da UFRB se comprometam com isso, a Liga de Oncologia vai estar lá, sem dúvida, e a gente teve semana passada a jornada de cardiologia aqui. Santo Antônio, como polo de saúde, também está se envolvendo com essa divulgação e essa vinda das grandes sociedades, das grandes especialidades, para aumentar, divulgar e difundir o conhecimento médico técnico da nossa região. Vai ser muito proveitoso, os temas são bem interessantes, não só vamos falar de tumores de cólon, que é muito incidente na nossa região, pâncreas, que é uma doença, tumor de pâncreas, que é uma doença praticamente, é uma doença muito grave, e geralmente quando diagnosticamos já temos um paciente com um diagnóstico bem avançado, com pouca chance de cura, mas outras doenças também do trato gastrointestinal mais comuns, como o tratamento do H. pylori, que mudou drasticamente nos últimos anos. Então são coisas muito importantes para a população médica, a população técnica da cidade se envolver, e os alunos também. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Até a próxima sexta-feira com suas dicas sempre importantes, bem-vindas e focadas nessa questão da prevenção, que as vacinas têm um papel fundamental. Sem dúvida. Obrigado a todos. Um bom final de semana.